Já alguma vez sentiu que as suas pernas tremem um pouco ao levantar-se da sua cadeira favorita? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado até casa parece uma tarefa muito mais difícil do que era há uns anos? Essa sensação de fraqueza, de perda de força, não é apenas imaginação sua. É uma condição real e silenciosa chamada sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade, que nos rouba a vitalidade, a independência e a confiança. É a razão pela qual uma simples queda pode ter consequências tão sérias e porque atividades que antes nos davam prazer, como jardinagem ou brincar com os netos, se tornam um esforço. Muitos de nós resignamo-nos, aceitando-o como uma parte inevitável do envelhecimento. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se a chave para recuperar a sua força estivesse escondida na sua rotina matinal, mais precisamente, na sua chávena de café? Sim, um simples pó, adicionado à sua bebida preferida, pode ser o primeiro passo para reconstruir os seus músculos e a sua energia. Neste vídeo, vamos desvendar que pó é este e explorar outros hábitos simples e poderosos que o ajudarão a combater a fraqueza e a sentir-se mais forte e vibrante. Fique comigo até o final, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas negligencia, mas que pode ser o verdadeiro segredo para rejuvenescer o seu corpo de dentro para fora. Vamos então começar por esse pequeno segredo que pode transformar a sua manhã. O pó de que falo é, na sua essência, proteína de alta qualidade. Pode ser sob a forma de colagênio em pó, que muitas pessoas já usam para a pele e articulações, mas que também é uma fonte de aminoácidos, os blocos de construção dos músculos. Ou pode ser uma proteína em pó mais tradicional, como a whey, proteína de soro de leite, ou mesmo uma opção vegetal à base de ervilha ou arroz. A questão é, por que adicionar isto ao café? Porque à medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a processar a proteína dos alimentos e a usá-la para reparar e construir músculo. Precisamos de mais proteína do que quando éramos mais jovens, e muitas vezes consumimos menos. Começar o dia com um impulso de proteína, logo pela manhã, é como dar aos seus músculos o material de que precisam para começar a trabalhar imediatamente, especialmente depois de uma noite inteira em jejum, onde o corpo pode ter começado a decompor tecido muscular para obter energia. Uma única colher deste pó, misturada no seu café ou galão, é geralmente insípida e dissolve-se facilmente. É uma maneira incrivelmente simples de garantir que está a dar ao seu corpo a matéria-prima essencial logo no início do dia. Se não bebe café, não há problema. Pode misturá-lo no seu chá, num iogurte ou até mesmo nas suas papas de aveia. O importante é criar este hábito matinal. Mas este pó mágico não funciona sozinho. Ele é o catalisador para um primeiro hábito ainda mais importante: transformar o seu pequeno almoço numa refeição de construção muscular. Pensemos no pequeno almoço típico português: um pão com manteiga e um café. É delicioso, dá-nos uma energia rápida, mas essa energia vem dos hidratos de carbono e desaparece rapidamente, deixando-nos com fome e cansados pouco tempo depois. E mais importante, não fornece quase nenhuma proteína para os nossos músculos. Ao adicionar o pó de proteína, já estamos a melhorar, mas podemos ir mais longe. Trocar o pão branco por pão integral já ajuda. Mas o verdadeiro salto acontece quando adicionamos uma fonte de proteína sólida à refeição. Imagine começar o dia com 2 ovos mexidos. Os ovos são uma fonte de proteína completa, barata e fácil de preparar. Dão-lhe uma sensação de saciedade muito maior, o que significa que não terá vontade de petiscar a meio da manhã. A proteína dos ovos combinada com a do pó no seu café cria um ambiente ideal no seu corpo para a síntese de proteína muscular, o processo pelo qual os músculos se reparam e crescem. Lembro-me do meu vizinho, o Sr. Antônio, com 75 anos. Ele queixava-se sempre de fraqueza nas pernas. O seu pequeno almoço era sempre uma torrada. Sugeri-lhe que experimentasse comer uma pequena lata de sardinhas em azeite com o seu pão de manhã. Ele olhou para mim como se eu fosse louco. "Sardinhas ao pequeno almoço?" perguntou ele.
mas ele experimentou. Passadas 2 semanas, encontrou-me no café e disse: "Sabe uma coisa? Sinto-me diferente. Tenho mais força para a minha caminhada e não me sinto tão cansado à tarde." Pode não ser sardinhas para si, talvez seja um iogurte grego que tem o dobro da proteína de um iogurte normal, com alguns frutos secos. Ou talvez queijo fresco com um fio de azeite e orégãos. A ideia é simples. Olhe para o seu prato de pequeno almoço e pergunte-se: onde está a proteína? Agora, a par desta nutrição matinal, há um segundo hábito que é absolutamente fundamental e que muitas vezes descuramos: a hidratação inteligente. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, os nossos músculos não conseguem funcionar corretamente. A força diminui, a resistência diminui e a recuperação após qualquer esforço torna-se mais lenta. O problema é que, com a idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos fiável. Podemos estar desidratados sem sequer sentirmos sede. Por isso, não podemos esperar por ter a boca seca para beber água. Temos de ser proativos. Começar o dia com um grande copo de água, mesmo antes do café, é uma forma fantástica de reidratar o corpo após a noite. Depois, a estratégia é manter uma garrafa de água sempre por perto ao longo do dia. Se a vir, é mais provável que beba. Se beber água pura lhe parece aborrecido, experimente adicionar uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou até um pau de canela. As sopas, tão queridas na nossa cultura, são outra forma excelente de se hidratar e, ao mesmo tempo, obter nutrientes. Um bom caldo de legumes ou uma canja de galinha não só conforta a alma, como também hidrata o corpo. Lembre-se que a água é o sistema de transporte do seu corpo. Ela leva todos os nutrientes importantes, incluindo a proteína que acabou de consumir ao pequeno almoço, até as células musculares, onde eles podem fazer o seu trabalho. Beber água suficiente é como garantir que as estradas estão abertas para que os materiais de construção cheguem ao estaleiro de obras. Sem água, os trabalhadores, que são os aminoácidos da proteína, ficam presos no trânsito e a construção dos seus músculos fica parada. Por isso, a partir de hoje, veja cada copo de água como um passo essencial para se tornar mais forte. Agora que estabelecemos uma base sólida para a nossa manhã, com um pequeno almoço reforçado e uma hidratação adequada, o trabalho não pode parar por aí. Os nossos músculos precisam de um fornecimento constante de nutrientes ao longo do dia e não apenas de uma grande dose pela manhã. É aqui que entra o nosso terceiro hábito, o lanche estratégico. Muitas pessoas pensam que petiscar entre as refeições é um mau hábito, mas quando feito corretamente, é uma ferramenta poderosa contra a sarcopenia. Quando passamos muitas horas sem comer, mais de 3 ou 4, o nosso corpo pode entrar num estado catabólico, o que significa que começa a decompor o tecido muscular para obter energia. Para evitar isto, um pequeno lanche rico em proteínas a meio da manhã e a meio da tarde pode fazer maravilhas. Não estamos a falar de bolachas ou bolos, estamos a falar de algo que alimente os músculos. E aqui, a nossa cultura portuguesa oferece-nos opções fantásticas e acessíveis. Um punhado de tremoços, por exemplo, são ricos em proteína e fibra, fáceis de transportar e deliciosos. Um pequeno queijo fresco, temperado com pimenta, é outra excelente opção. Ou um punhado de amêndoas ou nozes, até mesmo um simples iogurte natural pode servir. A ideia é fornecer ao seu corpo um fluxo contínuo de aminoácidos, para que ele nunca precise de recorrer aos seus preciosos músculos como fonte de energia. Pense nisto como manter uma pequena fogueira a arder. Se lhe deitar um grande tronco de manhã, o pequeno almoço, ele arderá bem por um tempo, mas eventualmente começará a apagar-se. Se de vez em quando adicionar um pequeno graveto, o lanche mantém a chama viva e constante. É exatamente isso que estamos a fazer pelos nossos músculos com estes lanches estratégicos. Isto leva-nos naturalmente ao nosso quarto hábito, que é garantir que as nossas refeições principais, o almoço e o jantar, são igualmente equilibradas e focadas na proteína. A ciência mostra que distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia
é muito mais eficaz para a construção muscular em adultos mais velhos do que consumir a maior parte numa única refeição. A regra de ouro é tentar incluir uma fonte de proteína do tamanho da palma da sua mão em cada refeição principal. Ao almoço, em vez de um prato cheio de arroz ou massa com um bocadinho de carne, inverta as proporções. Faça do peixe ou da carne a estrela do prato. Felizmente, vivemos num país abençoado pelo mar. O peixe é uma das melhores fontes de proteína que podemos consumir. Sardinhas, carapau, cavala, salmão, bacalhau. São todos ricos em proteína de alta qualidade e também em ômega 3, uma gordura saudável que ajuda a combater a inflamação, outro inimigo dos nossos músculos. Um bom prato de bacalhau cozido com grão de bico é uma refeição de construção muscular por excelência. O grão de bico, tal como outros legumes como o feijão e as lentilhas, é uma fonte fantástica de proteína vegetal e fibra. Uma boa feijoada feita com mais feijão e carnes magras pode ser incrivelmente nutritiva. Ao jantar, opte por algo mais leve, mas ainda assim rico em proteína. Uma sopa de peixe, uma omelete com legumes ou um peito de frango grelhado com uma salada colorida. O importante é a consistência. Cada refeição é uma oportunidade para nutrir os seus músculos. No entanto, podemos comer toda a proteína do mundo, mas se não dermos aos nossos músculos uma razão para crescerem, eles não o farão. E isso leva-nos ao nosso quinto hábito, que é o movimento que constrói. A nutrição e o exercício são os dois lados da mesma moeda na luta contra a sarcopenia. A proteína fornece os tijolos, mas o exercício é o mestre de obras que diz ao corpo onde colocar esses tijolos. Não precisa de se inscrever num ginásio ou levantar pesos pesados. O tipo de exercício mais eficaz para construir músculo é o treino de resistência, e pode fazê-lo no conforto da sua casa, com o seu próprio peso corporal ou objetos do dia a dia. O exercício mais simples e talvez o mais importante de todos: levantar-se e sentar-se de uma cadeira repetidamente, sem usar as mãos para se apoiar. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. Este movimento fortalece os músculos das pernas, coxas e glúteos, que são os maiores músculos do nosso corpo e essenciais para o equilíbrio e a mobilidade. Para os braços, pode usar latas de feijão ou garrafas de água como pequenos pesos. Enquanto assiste ao seu programa de televisão favorito, faça algumas flexões de bíceps. Levante as latas lentamente até ao ombro e baixe-as lentamente. A lentidão do movimento é mais importante do que o peso. Outro exercício fantástico é encostar-se a uma parede e empurrá-la com toda a sua força durante 10 segundos. Não se mexe, mas os seus músculos do peito, ombros e braços estão a trabalhar intensamente. O segredo é a consistência. É melhor fazer 10 minutos de exercício simples todos os dias do que 1 hora, uma vez por semana. Estes pequenos estímulos dizem constantemente ao seu corpo: "Ei, eu preciso destes músculos. Por favor, usem a proteína que estou a comer para os manter fortes." Combine isto com uma caminhada diária para a saúde cardiovascular e estará a dar ao seu corpo a melhor receita possível para a força e a longevidade. Vimos como a nutrição certa, distribuída ao longo do dia, e o movimento regular formam uma aliança poderosa para reconstruir a nossa força. Começamos com um café enriquecido, passamos para refeições e lanches inteligentes e demos aos nossos músculos o estímulo de que precisam. Mas há um último ingrediente, o mais surpreendente e muitas vezes o mais negligenciado, que une tudo isto e amplifica os resultados de uma forma que a maioria das pessoas não imagina. É o sono reparador. Podemos comer perfeitamente e exercitar-nos diligentemente, mas se não dormirmos o suficiente e com qualidade, o nosso corpo não consegue fazer o trabalho de reparação e construção. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento humano, que é crucial para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. É literalmente durante a noite que os tijolos de proteína que consumimos durante o dia são usados para reconstruir e fortalecer os músculos que foram estimulados pelo exercício. Dormir mal é como contratar uma equipa de construção e depois mandá-la para casa antes de o trabalho estar feito.
Infelizmente, a qualidade do sono tende a diminuir com a idade, o que torna ainda mais importante adotar bons hábitos de higiene do sono. Criar uma rotina de sono consistente é o primeiro passo. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o relógio interno do seu corpo. O ambiente do seu quarto também é fundamental. Deve ser um santuário para o sono. O mais escuro, silencioso e fresco possível. Invista em cortinas opacas ou use uma máscara de olhos se houver luz a entrar. Se o ruído for um problema, tampões para os ouvidos ou uma máquina de ruído branco podem ajudar. 1 ou 2 horas antes de se deitar, comece a desacelerar. Evite a luz azul brilhante dos ecrãs de televisão, telemóveis e tablets, pois ela engana o cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e inibindo a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma, tome um banho morno ou pratique alguns exercícios de respiração profunda. Evite refeições pesadas, álcool e cafeína perto da hora de deitar, pois podem perturbar o seu sono. Por outro lado, a exposição à luz solar natural logo pela manhã é uma forma poderosa de acertar o seu relógio biológico para o dia, o que, por sua vez, o ajudará a sentir-se sonolento à noite, na hora certa. Veja o sono não como um tempo perdido, mas como o tempo de trabalho mais produtivo do seu corpo para a recuperação e o fortalecimento. Repare agora como todas estas peças se encaixam para formar um belo puzzle de força e vitalidade. Tudo começa de manhã, quando despertamos o nosso corpo e fornecemos aos nossos músculos o combustível imediato com aquele café especial e um pequeno almoço rico em proteínas. Continuamos a alimentar essa máquina ao longo do dia com lanches inteligentes e refeições principais equilibradas, garantindo que nunca faltam materiais de construção. Depois, damos a esses músculos um propósito, um estímulo para crescerem, através de movimentos simples, mas consistentes, como levantar-se de uma cadeira ou usar pequenas garrafas de água como pesos. E, finalmente, à noite, proporcionamos o ambiente perfeito de descanso e recuperação, permitindo que o corpo faça a sua magia de reparação durante um sono profundo e tranquilo. Não é uma única coisa que faz a diferença. Não é apenas o pó no café ou apenas a caminhada diária. É a sinergia, este ciclo virtuoso que, dia após dia, reverte a fraqueza e constrói uma nova força. Eu compreendo que isto possa parecer muita informação, muitas mudanças a fazer. Mas, por favor, não se sinta sobrecarregado. Não tem de mudar tudo da noite para o dia. O segredo está em começar pequeno. Escolha uma coisa. Talvez amanhã de manhã decida apenas experimentar adicionar essa colher de proteína ou colagênio ao seu café. E faça só isso durante uma semana. Ou talvez, hoje à tarde, durante os anúncios do seu programa de televisão, se levante e se sente da sua cadeira 5 vezes. Celebre essa pequena vitória. Cada pequeno passo, por mais insignificante que pareça, cria um impulso. Lembre-se que o seu corpo é um aliado incrível e tem uma capacidade espantosa de responder positivamente às boas escolhas, independentemente da sua certidão de nascimento. Nunca é tarde demais para se sentir mais forte, mais estável nas suas pernas e mais confiante para desfrutar da vida ao máximo. Gostaria muito de ouvir a sua história. Já tentou alguma destas estratégias? O que funciona para si? Qual é o pequeno passo que vai dar hoje para se sentir mais forte? Partilhe os seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. A sua jornada pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua própria. Se encontrou valor neste vídeo e quer continuar a receber dicas práticas para viver uma vida cheia de saúde e energia, por favor, demonstre o seu apoio deixando um gosto. Isso ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta mensagem. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e clique no sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Lembre-se sempre, a idade é um facto da vida, mas sentir-se forte e capaz é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Cuide-se bem
e viva cada momento com a força que merece.